Então, vamos continuar falando de organização agora com a premissa de como incrementar a sua rotina. Por enquanto, você já viu isso aqui. Você já deve ter visto as aulas sobre organização, você viu como se faz uma planilha usando, por exemplo, o Excel ou qualquer tipo de planilha eletrônica. É interessante nessa fase do curso que você veja essas planilhas prontas, para que você possa, inclusive, se inspirar e comparar com o seu método de organização. E aqui, nessa folhinha, que mais ou menos imita uma planilha dessas eletrônica, eu quero te mostrar alguns detalhes que podem fazer diferença na tua organização. Então, olha só, aqui nós temos mais ou menos uma planilha também, um cronograma de um dia qualquer de estudos, considerando aquela premissa de que esse aluno tem aula de manhã, aula de tarde, e que, portanto, ele vai ter que estudar durante o dia, na sua rotina diária, ele vai ter que dar conta da sua rotina de escola, da sua rotina de estudos. Então, se ele tem aula de manhã e ele tem aula de tarde, ele vai ter que estudar em algum momento do dia, normalmente aqui de tarde ou à noite, aqueles conteúdos que ele estudou durante a manhã e a tarde. Agora, olhando para cá, qual é o tipo de situação que eu posso melhorar, aprimorar e masterizar? Se esse aluno tem uma rotina que começa bem cedo, termina bem tarde e tem aulas para fazer e estudos para resolver, olha só algumas considerações. Primeiro, aqui a gente coloca o despertar considerando, que é aquele horário que você acorda, toma banho, escova os dentes, come alguma coisa e enfim, resolve a tua vida de manhã para poder sair de casa e ir para a escola, para a universidade, para o cursinho, considerando que você tem alguma atividade dessas de manhã, por exemplo. Isso aqui você pode extrapolar para qualquer situação. Aqui no despertar, nada demais. É interessante pensar o quê? Café da manhã, lembrar que o café da manhã para o estudante não deve ser... é uma refeição que não pode ser ignorada, porque aqui vai afetar o teu rendimento. Então, nesse caso, o café da manhã, nesse horário do despertar, ele vai afetar especialmente o rendimento das tuas aulas da manhã, especialmente os primeiros tempos. Normalmente, quem tem aula de manhã tem alguma pausa ou duas aqui no meio para fazer um lanche, para fazer um recreio ou algo parecido. Esse café da manhã garante o bom rendimento das aulas dessa primeira parte da manhã. Então, aqui é importante ter um cuidado com a alimentação. Mas olha só, o que eu coloquei de especial aqui é o seguinte: meditação, mindfulness. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma atividade matinal rápida, que leva 10 minutos para fazer, talvez nem isso, e que gera para a gente um começo de dia positivo. E é essa a dica que eu quero te dar. Na sua manhã, antes de você ir para a escola, é interessante que no teu esquema de organização você atribua à sua manhã alguma coisa que você goste de fazer. Se você simplesmente acorda em cima da hora, come correndo, toma banho correndo, faz tudo correndo e já sai estressado de casa, é provável que seu dia começando estressado seja um dia estressante. É provável que o mau humor aqui já se instale e você já chegue irritado na escola, no cursinho, na universidade. Então, o que seria esse exemplo aqui? Seria o exemplo de você começar o dia com algo positivo, algo que você goste. Se você gosta de meditar, medite. Se você gosta de ler algum tipo de livro em especial, que não seja um livro de escola, do Aparecido, tire 5 minutinhos para ler esse livro. Se você gosta de contemplar uma paisagem, contemple. Se você gosta de rezar, fazer orações, faça. Se você, de repente, sente prazer em jardinagem, vá ao jardim, ague suas plantas, faça alguma coisa. O importante é fazer algo que te faça feliz, algo que te faça bem logo de manhã. Aqui é o que se chama de técnica de manhã milagrosa. Quando você começa a manhã, quando você começa o seu dia se dando algo bom, é provável que essa positividade afete os outros momentos do seu dia e melhore gradativamente o seu dia. Então, encontre aquilo que te faz bem ainda de manhã. Não saia de casa estressado, estressada ou irritado com a vida. É importante que você busque esse ponto positivo. Então, por enquanto, repara, a sua manhã está servindo para garantir as suas aulas ou o seu trabalho ou as suas atividades no bloco seguinte. Você já tomou um café da manhã intencionalmente pensando no seu rendimento, então aqui você deve fazer alguma refeição
intencionalmente pensada para garantir saciedade e disposição aqui, né, no seu momento de aula. Você vai fazer depois uma atividade positiva para garantir também a sua motivação e seu bom humor também nesse bloco de atividades. E por fim, digamos que você tenha que ir para a escola de carro, de ônibus, andando, de carona, seja lá o que for. Digamos que você vai gastar um tempo no seu deslocamento. Deslocamento refere-se a quê? Ao tempo que você vai perder chegando do ponto A até o ponto B. No caso aqui, indo para a escola. O que eu tenho de importante aqui no meu deslocamento? Dependendo do contexto, se você vai de carona, se você vai dirigindo, seja lá o que for, é interessante você pensar que esse horário que você perde, ele não é necessariamente um horário perdido. Será que você consegue pensar numa estratégia de aproveitamento desse horário? Por exemplo, se você está indo para a escola de carro como carona, se tem alguém dirigindo, será que você consegue aproveitar esse horário para fazer uma leitura de algo da escola para já ganhar tempo? Será que você consegue ouvir um áudio? Se você estiver dirigindo, por exemplo, você consegue ouvir os áudios que você gravou na aula anterior, ou o áudio do professor, ou um audiobook, ou de repente um podcast? Você consegue aproveitar aquele tempinho de bobeira no trânsito, ou andando, ou no ônibus para consumir um áudio, ou uma leitura, ou qualquer coisa que seja, que faça diferença no seu dia, que ajude você a ganhar tempo, que ajude você a aprofundar, revisar ou aprender alguma coisa? Pensa aí. Todo deslocamento feito é uma oportunidade para você aproveitar algum tipo de recurso, algum tipo de mídia. Tenta ver o que é que dá para você fazer. Eu aposto muito em áudios. Eu gosto muito de ouvir podcasts, por exemplo. Bom, então você já resolveu toda a sua manhã. O que vem depois? O horário de aula. Aqui não tem muito o que fazer em relação a planejamento de rotina. Você vai obedecer a sua rotina escolar, só tendo cuidado de fazer o quê? De ser o melhor aluno que você puder ser. Nesse caso, sendo um bom aluno, você faz o quê? Você ganha tempo nos seus estudos e rende melhor. Então, se você prestar atenção em todas as aulas, se você fizer anotações criteriosas, produtivas, tirar todas as suas dúvidas, você vai ganhar tempo lá no final do seu dia, quando você for estudar. Então, se você fica de bobeira na aula, esse tempo de bobeira que você ficou conversando, esse tempo de bobeira que você não aproveitou, ele vai cobrar de você mais do seu tempo livre em casa. Então, a dica aqui, a estratégia aqui, é ter o melhor aproveitamento possível nessas aulas da manhã. E aqui já pensando também no seguinte: se aqui você tem aula de biologia, geografia, filosofia e matemática pela manhã, você vai ter que estudar esses assuntos pela tarde ou à noite. Então, já é para ir pensando nessa meta a ser cumprida. No terceiro bloco de atividades, você tem uma pausa. Você tem o seu almoço, e aí aqui vale a mesma regra do café da manhã. Você tem que almoçar pensando no seu horário de aula da tarde. Ou seja, se você fizer uma refeição pesada, muito rica em carboidratos, e isso te der sono, por exemplo, o seu horário da tarde vai ser mais sofrido. Agora, se você fizer aqui uma refeição mais leve, rica em fibras e alimentos estimulantes, a sua aula da tarde vai ter um rendimento ótimo, diferente daquela aula da tarde feita depois de um almoço inadequado. Então, aqui no almoço, como também no café da manhã, é importante você pensar em refeições funcionais. Aqui uma outra consideração. Já que o aluno, nesse caso aqui, tem aula de manhã e depois também tem aula de tarde, é interessante pensar na possibilidade de almoçar na própria escola, porque, olha só, se eu estou na escola de manhã e preciso ficar ali à tarde, vale a pena eu gastar tempo com deslocamento, indo para algum lugar distante para almoçar e voltar? Eu penso que não. Então, se for viável, almoce na escola ou próximo da escola para você não perder esse tempo de deslocamento. E aí o que você ganha aqui? Você ganha um horário onde você pode fazer revisão e crescimento. Como assim? Se você já teve aula de biologia, geografia, filosofia e matemática, essa brecha no seu horário entre manhã e tarde, por exemplo, você já pode aproveitar para matar um desses conteúdos. Você já pode fazer a revisão do dia ou o estudo do dia de alguma dessas 4 matérias, de preferência aquela que for conveniente, né? Se você tiver pouquinho tempo e um ambiente talvez não tão adequado, faça logo a revisão e o estudo da matéria mais fácil.
Já se você tiver mais tempo em um ambiente silencioso, adequado para o estudo, pega logo a matéria mais difícil da manhã e resolve. Já mata essa meta também. E crescimento, seria fazer o quê? Seria aproveitar qualquer horário livre também nesse meio tempo para fazer algum estudo de crescimento pessoal. Ler aquele livro que você gosta, aproveitar para, de repente, assistir um Nerdologia que fale alguma coisa sobre a aula de biologia que você viu de manhã, de repente, ver uma matéria no jornal que trate de algum assunto de geopolítica relacionado à aula da manhã. Enfim, fazer alguma coisa que não seja necessariamente estudar, mas que vai te ajudar a compreender melhor essas aulas da manhã. Entende? Então, ou você faz uma revisão, ou um estudo, ou um crescimento. O importante é você aproveita esse horário para fazer uma revisão ou estudo de um conteúdo que foi relevante nessa sua manhã. Seguindo, você vai ter aula à tarde. Aqui nessa aula da tarde não tem nada demais que a gente já não tenha visto. Vai ser a mesma premissa da aula da manhã. Você vai ter um comportamento de um aluno estratégico, sendo um bom aluno, fazendo boas anotações, de novo, para ganhar tempo no seu dia de estudos. Feito tudo isso, terminou seu compromisso de aula no dia. O que você vai ter que fazer? Voltar para casa ou ir para algum outro lugar. Então, novamente, você vai ter aqui um horário de deslocamento que novamente vai representar aquele tempo perdido no trânsito. Aqui, como já passou todo o dia de aula, talvez seja interessante você usar esse horário simplesmente para esfriar um pouco, para deliberar um pouco, para se distrair. Se quiser, se você tiver condições, aproveite novamente para mais uma vez aproveitar o horário com algum tipo de áudio ou leitura, caso você queira. Se você já se sente cansado aqui pelo excesso de aulas, não tem problema você se dar um tempo livre. E aí um ponto estratégico interessante é fazer o seguinte: você teve aula durante todo o dia. No final do dia, já que teu cérebro está cansado desse monte de aula, desse monte de conteúdo, é interessante você dar para você mesmo um momento de atividade física. E aí você pode fazer aquilo que for conveniente para você. E aí a palavra conveniência que é importante. Atividade conveniente para inspirar. Conveniente em que sentido? Se você vai fazer musculação numa academia, que seja uma academia próxima, que seja um treino rápido. Não adianta você ter uma rotina pesada de aulas e estudos se você gasta 2 horas do seu dia numa academia. Se a academia é muito longe, você gasta muito tempo para ir. Então, tente fazer uma atividade física conveniente com aquilo que você tem. Se você tem piscina em casa, faz natação. Se você tem onde correr, vai correr. Se você tem uma academia próxima, faz academia. Se você tem como jogar futebol, praticar um esporte coletivo ou qualquer atividade que vai fazer você movimentar, faça isso. Se você sabe fazer um treinamento funcional caseiro, se você tem algum tipo de barra ou qualquer coisa que dê para fazer exercício em casa, faça isso em casa. O importante é, faça uma atividade física. Isso aqui vai ajudar em 2 pontos. Você vai reduzir o seu estresse do dia, porque a atividade física vai gerar em você uma sensação hormonal prazerosa, e também vai ajudar você a melhorar a oxigenação do seu cérebro e vai te dar um momento difuso de pensamento. Então, enquanto estiver fazendo atividade física, o teu cérebro inconscientemente vai estar processando a informação daquilo que você viu durante o dia, nas suas aulas, lá na escola, no cursinho ou na universidade. E aí, durante a atividade física, processando essa informação, talvez algumas ideias sobre as aulas que você teve surjam no seu inconsciente. Quando você for estudar mais tarde, isso volta para você como um aspecto positivo. Bom, então você já fez atividade física, desestressou. Isso ajuda você a render melhor em relação às suas aulas da manhã e da tarde, porque você vai ter que estudar essas aulas da manhã e da tarde. Então, essa atividade física estrategicamente, depois dos seus horários de aula, ajuda você a fixar o conteúdo e melhora o seu humor para a hora de estudar. Fez atividade física? Você vai ter que tomar um banho, comer alguma coisa, organizar suas atividades domésticas. Enfim, aqui você vai ter um horário de preparação que resolve o quê? Resolve a tua vida doméstica, que é basicamente chegar em casa, arrumar mochila, material, falar com as pessoas e jogar também aí o seu tempo livre para, enfim, você resolver e desenrolar a tua rotina doméstica. Depois de tudo isso feito, você tem a sua missão do dia, que é o quê? Aula dada, aula estudada hoje. Então, quando você estiver pronto para estudar, seja lá o horário que isso acontecer, é importante que depois de tudo que você fez,
é importante que você comece estudando aquele conteúdo que é mais difícil. Então, se você tem um horário diário reservado para estudar, sempre comece pelo assunto ou matéria mais difícil. Por quê? Porque aqui você acabou de fazer atividade física, você acabou de comer alguma coisa, você já está mais descansado, apesar do dia cansativo. Se você tem mais energia, gaste essa energia justamente para tentar trabalhar aquele conteúdo que é mais difícil. Porque aqui você vai ter mais foco, mais concentração e você já vai logo matar as suas prioridades, as suas metas principais. Dentro desse estudo difícil, você vai ter aquele estudo que talvez seja mais fácil. E em todo o seu horário de estudo, lembre-se de fazer pausas considerando a premissa do estudo blocado, da técnica Pomodoro. Então, em algum momento, se você pegar aqui, por exemplo, de 7 até 9h30 da noite, você vai ter talvez um momento de fazer uma pausa um pouquinho maior. Nessa pausa maior, que a gente vai chamar de pausa difusa social, você vai dar um tempo justamente para você processar pelo pensamento difuso aquilo que você acabou de estudar que é mais difícil, e também você de repente vai colocar aí alguma atividade do seu cotidiano, como por exemplo, é hora de jantar, ou então eu vou pegar 20 minutinhos para ficar de bobeira com a família, ou qualquer coisa parecida. Você vai mandar seus e-mails, vai responder suas mensagens, algo do tipo. Use as pausas do seu momento de estudo para resolver aquelas atividades do cotidiano, mas sem deixar de estudar por conta disso. Depois de você fazer seu estudo difícil, você volta a estudar, ainda no seu bloco de estudos, e deixa para o final aquele conteúdo mais fácil. Por quê? Porque você já está cansado, provavelmente. Você já teve um dia longo de aulas, fez as suas coisas e está estudando até mais tarde da noite. Então, se possível, localize aquele conteúdo do dia que é mais fácil, ou talvez menos relevante, e deixe para o final. Por quê? Estando cansado, você não vai conseguir processar tão bem aquele conteúdo que seria mais difícil e trabalhoso. E para terminar seu dia, seja lá que horas ele termine, é importante, depois de ter feito tudo isso, você se permitir um lazer produtivo. Isso aqui vai servir para você como uma espécie de prêmio pelas metas que você cumpriu. Se você teve aula de manhã e de tarde e conseguiu estudar o conteúdo dessas aulas da manhã e da tarde, você cumpriu suas metas. Então você pode se dar um prêmio e fazer alguma coisa que você goste. Você pode assistir uma série, você pode ler um livro, jogar videogame, seja lá o que for, fazer algo que seja para você um lazer. E de preferência que seja produtivo e conveniente. Você não vai fazer atividade física logo antes de dormir, porque você vai trabalhar o seu sono. Você não vai, de repente, assistir uma série que vai adentrar à noite e comprometer o teu dia seguinte. Aqui seria um lazer rápido, produtivo, conveniente e, se possível, associado a crescimento pessoal. Então, por exemplo, digamos que na aula de biologia ou de história você viu alguma coisa lá que te interesse numa série que você tem na Netflix. Por exemplo, digamos que você esteja assistindo Cosmos, que é uma série que eu recomendo que você veja. De repente, digamos que isso aqui seja sua segunda-feira. Toda segunda-feira você tem biologia e história. E essa série Cosmos lida um pouquinho com isso. Então, digamos que toda segunda-feira à noite, antes de dormir, você assiste um pedacinho dessa série para tirar dali alguma informação de biologia e história que você estudou durante a manhã. Seria um exemplo, então, de lazer produtivo, funcional e que ajuda no seu crescimento. Então é isso. A ideia aqui é você pensar estrategicamente nas suas atividades. Lembre que é interessante que você tenha um cronograma, que ele seja funcional e realista. E aí, tenta pensar em que momentos você pode atribuir algumas estratégias, em que momento você pode masterizar intencionalmente e melhorar suas atividades. O importante é, tenta colocar no teu dia a meta de estudar as matérias do dia. Se você não tiver todo esse horário, por menor que seja o seu tempo, aproveite esse tempo fazendo pelo menos algum exercício, lidando com algum resumo, criando um pequeno mapa mental, qualquer coisa. O importante é, se a aula foi dada, ela precisa ser estudada. E se sobrou tempo, se você consegue fazer isso aqui tudo e ainda sobra tempo para você, aproveite para revisar, aprofundar e estudar aqueles assuntos do seu dia a dia que são mais frequentes no seu vestibular ou no seu concurso. Sobrou tempo
Estude o que mais cai. Revise o que é mais relevante. Então é isso, aprendiz. Espero que com isso você tenha entendido como organizar um cronograma ideal. Então, bom trabalho e bons estudos.